Nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa saber para conseguir qualificar e identificar qualquer intervalo a partir dos modos gregos, né? Se você não sabe o que é modo grego, não precisa se preocupar, eu vou explicar tudo aqui para você entender e sair desse vídeo batendo o olho em duas notas e falando: isso aqui é uma sexta maior, isso aqui é uma sexta menor, isso aqui é uma terça aumentada, isso aqui é o que for, você vai saber. Primeira coisa, o que é intervalo? Intervalo é literalmente o intervalo entre uma nota e outra, ou seja, a distância entre uma nota e outra. Aqui no piano fica facílimo de ver assim esse negócio da distância, porque literalmente uma distância física. Dessa nota para essa aqui tem uma distância e tem notas no meio aqui. Dessa aqui tem outra distância, dessa aqui tem outra distância, beleza? E como a gente mede essa distância? A gente tem uma unidade de medida na música que chama tom. E a gente usa o tom e o meio tom. O meio tom é a menor distância entre uma nota e outra aqui na música ocidental, que a gente usa geralmente. Na música oriental tem os quartos de tom e por aí vai. Mas aqui vamos focar só em tom e semitom. Semitom é a menor distância entre uma nota e outra, ou seja, do dó pro dó sustenido. Não tem nenhuma nota entre essas duas. Do mi pro fá, não tem nenhuma nota entre essas duas, ou seja, é um semitom. Existem duas maneiras de identificar os intervalos, saber o nome e o sobrenome dele, né? Eu gosto de falar que o nome seria o número, terça, e o sobrenome seria maior ou menor. O nome e o sobrenome, né? Você sabe só o nome de alguém, você sabe quem é essa pessoa. Ah, tô falando do Carlos, não sei o quê. Você sabe que é um Carlos, mas você não sabe qual é o Carlos. É o Carlos Andrade, sei lá. E aí você já sabe qual é, de repente, o Carlos ali, né? Beleza. A primeira maneira, que é como eu aprendi na escola de música, que eu acho que, na verdade, não é a mais fácil, mas às vezes é a mais rápida, só que é meio complicado, que é você decorando uma tabelinha que eu vou colocar aqui de qual é a distância literal ali entre cada um desses intervalos. Por exemplo, uma quinta justa tem três tons e meios. Aí você decorar todos os intervalos. E aí você ficar calculando lá. Eu lembro que eu ficava contando assim, e até decorar tudo isso. Aí depois você decora mesmo e fica mais rápido. Mas tem a maneira que eu quero ensinar aqui nesse vídeo, que é a partir dos modos gregos, beleza? Para que você precisa saber identificar os intervalos e qualificar eles? Para quando você for fazer uma harmonia, o objetivo desse canal aqui é te dar liberdade harmônica, você saber criar harmonia, tanto o nome é harmonia criativa, você saber fazer harmonias criativas e independentes, não ter que ficar sempre copiando ou ficar dependendo de harmonias prontas, pegar esses aplicativos que vão te gerar harmonia, vou te dar acordes prontos aqui, esse... Bonito, beleza. Eu peguei, só que na verdade esse não é o sentimento que eu quero dar pra música. Então você quer ter uma liberdade harmônica, você quer poder criar. Quando você tá no seu estúdio aí, por exemplo, aí vem um cliente e ele tá cantando uma melodia e aí você não sabe como harmonizar isso. E o intuito disso é fazer com que você saiba harmonizar de maneira criativa e de maneira autêntica, beleza? Então você precisa saber os intervalos, qualificar eles, para você saber montar os seus acordes, para você saber tudo ali que você precisa entender profundamente como funciona essa coisa da harmonia. E a harmonia nada mais é do que encadeamento de acordes. Então você tem que entender como forma acordes para saber o que são os acordes direito, assim, bem sabido mesmo, para depois saber o que é a harmonia bem feita. E para você saber como forma os acordes, você tem que saber que ele é feito de intervalos. E para você saber os intervalos, você tem que saber identificar os intervalos. Então aqui eu estou vendo bem na base da construção mesmo, para você construir esse conhecimento suficiente para saber fazer uma harmonia bem feita, beleza? Então hoje a gente vai aprender como identificar os intervalos, como qualificar eles. Os intervalos têm nome e sobrenome, como eu falei, terça menor, sexta maior, sexta não sei o que lá. E como que a gente vai identificar? Primeiro a gente identifica o nome da coisa, o nome do intervalo, que é o mais fácil, é só você contar. Só você contar mesmo. Então eu quero saber o intervalo do dó pro mi. Quer dizer, do dó pro mi. Toquei errado aqui. Aí eu só conto dó, ré, mi. Uma terça. Já sei que é uma terça. Esse é o nome. Do dó pro dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Oitava. Então essa aí já vai decorando. Do a mesma nota para a mesma nota, sabe que é uma oitava. Do fá pro lá. Fá, sol, lá. Tranquilo, isso é fácil. Do fá pro si. Fá, sol, lá, si, é uma quarta. Agora, como a gente vai saber se é uma quarta justa, se é uma quarta aumentada, se é uma terça maior, terça menor, o que é terça maior, o que é terça menor? É o grande lance, né?
Tem a tabelinha que eu falei, que eu vou deixar o PDF disponibilizado também, para você ir decorando assim esses semitons. Não faz mal, tá, estudar assim, mas tem a partir dos modos gregos. Eu vou falar um pouco dos modos gregos agora, para você que não sabe o que é modos gregos. Para você que já sabe muito bem os modos gregos, pode pular ou rever aqui para entender a nossa abordagem. Os modos gregos, eu sei que esse nome aterroriza um pouco. Quando eu comecei a estudar música também, eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso, modos gregos? Eu não sei o que é, não quero saber, ficava assim. Só que na verdade é super simples. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente só precisa decorar 7 nomes. Igual a gente sabe os 7 nomes de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente tem que decorar esses 7 nomes: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio, e é só isso. São 7 nomes que vêm, né, desses modos gregos, né? Mas o que é isso? A gente tem a nossa escala maior, que é a escala mais conhecida no mundo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa é a nossa escala maior. Por que ela é uma escala maior? O que define uma escala? O que define a escala são os intervalos que formam ela, de uma nota a outra, outra nota, outra nota, outra nota, até chegar na nota final da escala. Essa escala a gente tem 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Entre cada uma delas, a gente tem um intervalo. Do Dó pro Ré, a gente tem um intervalo de um tom. Do Ré pro Mi, a gente tem um intervalo de um tom. Do Mi pro Fá, a gente tem semitom. E por aí vai. Então fica assim: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí a gente tem as nossas 7 notas distribuídas. Se eu repetir esses mesmos intervalos a partir de outra nota, eu vou ter a escala maior de outra nota, beleza? Então eu tenho aqui a escala maior de Dó maior. E só vou usar as teclas brancas, que o Dó maior são todas as teclas brancas do piano, beleza? Só que se eu usar essas mesmas notas, em vez de começar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu começar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Se eu começar a partir do Ré, eu vou ter outra escala? Não. Eu vou ter um modo gerado dessa escala, ou seja, toda escala vai gerar modos, né? Se a escala tem 7 notas, vão gerar-se 7 modos, tá? E se a escala tem 8 notas, vai gerar 8 modos, né? Enfim, continuando aqui com as teclas brancas. Então, a partir de cada uma dessas notas que eu começar, basicamente, simplificando ao máximo aqui, eu vou ter um modo gerado. Cada modo tem um nome e uma característica, né? O Ré, começando a partir do Ré, é o modo dórico, né? Começando a partir do Mi é o frígio, começando a partir do Fá é o lídio, começando a partir do Sol é o mixolídio, começando a partir do Lá é o eólio, começando a partir do Si é o lócrio. Então temos modo 1, jônio, 2, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio, né? Para fechar. São 7 modos. E por que muda de modo, né? Porque justamente muda a relação dos intervalos entre cada uma das notas do Ré até o Ré, por exemplo. Você lembra que antes a gente tinha tom, tom, semitom, tom, 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 semitom para a escala maior, para o modo jônio da escala maior? Aqui vai ser outra configuração, porque se eu começar do Ré, você vai ver tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Isso forma o modo dórico, que é, no caso das teclas brancas, é o modo de Ré dórico, do Ré ao Ré. E por aí vai, todas elas vão ter uma formação de tom e semitom, né? Mas o que é interessante a gente saber aqui? Por que eu quero que você saiba e decore todos esses modos gregos, né? Porque esses modos têm características e notas características que vão nos ajudar a identificar os intervalos. Por exemplo, o modo jônico, que é do Dó ao Dó, que é o modo 1, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a escala maior. Eu já sei que todos os intervalos dele são maiores ou justos. Já sei disso. Que aí você já sabe disso. Na escala de Dó maior, todos os intervalos são maiores ou justos, tá? O que é maior ou justo? Justo, um intervalo maior pode ser uma segunda maior, uma terça maior, só que quarta e quinta, o intervalo de quarta, quinta e oitava, que é de uma nota a outra, são intervalos justos. Por que intervalo justo? Eu acredito que esse nome, né, não foi muito bem traduzido para o português, porque em inglês é perfeito, né? Intervalos perfeitos, porque são intervalos perfeitos, acusticamente falando, assim, são dobros, são metades da frequência, enfim, tem essa coisa da acústica aí
influenciando. O que a gente precisa saber aqui é que quarta, quinta e oitava são justos. Os intervalos que são justos não podem ser maior nem menor, e os intervalos maiores ou menores não podem ser justos, tá? E vai ser sempre a quarta e a quinta e a oitava. A oitava é simplesmente a mesma nota. E a primeira também é justa, porque é de uma nota para a mesma nota. Então, na verdade, nem tem um intervalo aí, não tem uma distância, né? Então, sabendo disso, eu sei que na escala maior, todos os intervalos em relação ao Dó são maiores ou justos. Ou seja, se eu pego Dó Lá, eu já consigo identificar. Porque a partir do Dó, todas as teclas naturais, eu sei que ou é maior ou justo. Aí eu conto Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É uma sexta. Só que ela é uma sexta o quê? Maior. Porque eu sei que a partir do Dó, qualquer nota natural que não tem sustenido ou menor é maior ou justo. Já que a gente trata de uma sexta, é uma sexta maior, né? Porque só a quarta e a quinta é justo, né? Então, se eu pego do Dó pro Mi, qual é o intervalo? Dó, Ré, Mi. Eu sei que a partir do Dó, todos os intervalos são maiores ou justos, é uma terça maior, beleza? Se eu pego do Dó pro Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, é uma quinta. Eu sei que quinta é justa, né? Porque a partir do Dó, todas as teclas brancas, beleza? Tranquila? Então, no jônico a gente já sabe. A partir de todas as outras notas brancas, a gente vai usar os seus modos para saber. Por isso que é importante saber os modos. Por isso que é importante estudar esses modos aí. O que importa é o seguinte. Nós temos 3 modos maiores na escala maior e 3 modos menores, né? Tem os principais. O principal modo maior é o jônio. Eu gosto de chamar de principal porque é o modo referência, né? O modo referência é o jônio. O modo referência do menor é o eólio, beleza? Por que isso? Porque um é escala maior e o outro é escala menor. E aí tem um outro sétimo que está sobrando que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é o diferentão. Então a gente pega, a partir do primeiro modo maior, que é o jônio, a gente já sabe que ele tem todas as notas justas ou maiores, né? Todos os intervalos são justos ou maior a partir dele. E ele vai gerar outros 2 modos, o lídio e o mixolídio, que cada um desses outros 2 tem um intervalo diferente do jônio. Por isso que vai ficar fácil a gente saber. E quais são os outros 2 maiores? É o quarto grau e o quinto grau vão gerar os outros 2. Ou seja, a partir do 4 grau temos o lídio, ou seja, a partir do Fá com as teclas brancas. Estamos só com as teclas brancas aqui, por enquanto. Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá. Esse é o modo lídio, que é o modo dos Simpsons, né? Da música dos Simpsons. Qual é a diferença dele pro modo jônio? A quarta dele é aumentada. Só isso é diferente. A quarta dele é aumentada. Em vez dela ser uma quarta justa, ela é uma quarta aumentada. Como chegamos aqui a falar do primeiro intervalo aumentado, eu vou explicar o que é aumentado de minuto, só para bater isso. É fácil e rápido para entender. A gente tem intervalo maior, menor e justo. O justo não pode ser nem maior nem menor. Então, se eu pego uma quinta, um Dó Sol, é uma quinta justa, eu vou adicionar um sustenido nesse Sol. Adicionar meio tom. Continua sendo um Dó Sol sustenido. Só que esse Sol tem um tom, meio tom a mais. Então não é mais uma quinta justa, é uma quinta meio tom maior. Então é uma quinta aumentada. Eu aumentei essa quinta, tá? Agora se eu pego Dó Sol e boto um bemol no Sol, fica Dó Sol bemol, eu diminuí o meio tom, aproximei meio tom, ou seja, eu tenho uma quinta diminuta, que é menorzinha. Isso funciona para os outros intervalos também. Uma terça maior, se eu quero uma terça menor, eu tiro meio tom. Agora se eu quero uma terça diminuta, diminuo mais ainda, tiro meio tom. Dó, Mi dobrado bemol, com 2 bemóis, né? Fica uma terça diminuta. Se eu quero uma terça aumentada, eu tenho uma terça maior, boto mais meio tom e fica aumentada. Ou seja, o diminuto e o aumentado é só para aumentar ou diminuir mais do que maior, menor e justo, tá? Então, voltando aqui para o modo lídio. O modo lídio, a única diferença dele para o modo jônio é a quarta aumentada. Em vez de ser uma quarta justa, é uma quarta aumentada, tá? Que é esse aqui do Fá para o Si. É uma quarta aumentada. Que é isso. Você ou confia no que eu estou te falando, ou você pode conferir na tabela que eu passei mais cedo, que é contando os intervalos. Que em vez dela ter uma quarta justa 2 tons e meios, um tom, 2 tons e meio, que seria o Si bemol, ela tem
3 tons, que é o trítono, que é uma quarta aumentada, que aí você pode conferir na tabelinha. Beleza? Então, se eu pego qualquer nota a partir do Fá, qualquer nota natural a partir do Fá, eu já sei identificar também. Ou seja, do Fá pro Ré, eu vou contar. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, eu já sei. A 6, que é uma sexta, já sei contar, então eu sei que é uma sexta. E agora, é uma sexta o quê? Bom, eu sei que no modo lídio, a partir do Fá, qualquer nota branca ou é maior justo, menos a quarta que é aumentada, eu sei que é uma sexta maior. Beleza? E agora se eu pego o Fá pro Si, que é a nota característica do modo, eu sei que é uma quarta aumentada. Porque eu já sei agora que a partir do Fá, qualquer nota branca é maior, justo ou a quarta é aumentada. E a quarta é aumentada. É a nota característica do modo, beleza? O próximo modo maior é o modo mixolídio. Qual é a nota característica do modo mixolídio? A sétima menor. O Sol, usando todas as teclas brancas, vai gerar o modo mixolídio. Ele tem esse som aqui, né? É muito usado no baião, no blues, né? É o quinto grau, o modo mixolídio. Ele tem a sétima menor. Então eu já sei que a nota característica dele é a sétima menor. Tranquilo? Então, assim, todas as notas brancas a partir dele ou são justas ou são maiores, menos a sétima, que é menor, que é a diferença dele pro jônio. Entendeu? É aquela coisa, a gente tem um modo referência, que é o jônio, que a gente sabe que todos são maiores ou justos. Aí o lídio aqui tá com a quarta aumentada, que é a nota característica, e o mixolídio bemol 7, que é a sétima menor, né? Em relação à tônica do modo. Então, igual ao outro modo, eu vou usar o mesmo método para identificar qualquer intervalo de nota branca a partir do Sol, beleza? Sol, Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, quinta justa. Eu já sei que tem uma quinta justa no modo mixolídio. Isso aí é treino, tá, gente? Treino. Agora vamos falar dos modos menores, tá? Os modos menores. O modo referência para o modo menor vai ser a escala menor, que é o sexto modo da escala maior, que é o modo eólio. Ele vai gerar outros dois dele também, o dórico e o frígio, são os outros dois modos menores, que é a partir do Ré sendo o dórico, a partir do Mi sendo o frígio, beleza? E cada um deles também vai ter uma nota característica. A nota característica é a nota que diferencia do modo referência, beleza? Então o modo referência, a gente sabe que todos os intervalos deles são menores, justos, menos a segunda, que é maior, tá? A segunda é maior. Então fica Lá, por causa do, você pensa, o Lá, Si é uma segunda maior, né? Porque tem uma tecla preta no meio aqui. Lá sustenido, Si. Então temos uma segunda maior aqui, né? No modo eólio. Então a gente sabe que qualquer nota a partir do modo Lá ou é menor, ou é justo, ou a segunda, que é maior. Qualquer nota branca a partir do Lá eu já consigo identificar. Lá, Fá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Sexta. Sexto quê? Já sei que é uma sexta menor. Porque eu sei que no eólio todos os graus, todos os intervalos vão ser menor, menos a segunda, que é maior, e a quarta e a quinta, que são justas, tá? E agora os outros dois modos menores, né? Que vamos ter como referência o modo eólio. O modo dórico, que é a partir do Ré. A nota característica dele é o sexto grau, que é a nota que é diferente do modo eólio. O sexto grau vai ser maior em vez de ser menor, né? O exemplo que eu dei agora do Lá pro Fá é uma sexta menor, e do Ré pro Si, que é a sexta, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é a sexta, ela é uma sexta maior. Esse é o grau característico. Se você quiser conferir isso aí, também você pode ver na tabela lá. E isso depois fica muito automático, né? Porque você pega, por exemplo, do Ré pro Lá, eu já sei que é uma quinta justa. Lá, Mi, Fá, Sol, Lá. Quer dizer, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sei que é uma quinta, eu sei que o intervalo é justo, porque é um modo menor, então tem a quinta justa ali, né? Isso vai ficando automático, juro pra vocês. E eu vou dar uma dica para automatizar isso. Então primeiro a gente decora basicamente os modos de referência, que é o jônio e o eólio. E a partir disso só muda uma nota, então fica tranquilo.
Não, o modo dórico muda uma nota que é sexta que é maior, em vez de ser menor. Então eu já consigo identificar todos os intervalos a partir do Ré, né? Agora o outro modo menor é o modo frígio, que a nota característica dele, o grau característico é a segunda, que é uma segunda menor. Então eu sei que a diferença dele para o modo eólio é que ele tem uma segunda menor. O resto é tudo igual. Ou seja, eu tenho tudo menor no modo frígio, menos a quarta e a quinta que são justos. Então a gente já sabe os modos maiores e os modos menores, né? E os graus característicos. Porque não adianta eu só saber o nome dos modos gregos. Senão você não vai entender eles. Vamos decorar aqui os modos gregos. Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio e jônio de novo. Não adianta isso. Você tem que saber por que ele é o jônio, por que ele é isso, por que ele é aquilo. Para você saber o grau característico, para você saber o que faz aquilo ser isso. Entendeu? Até para você conseguir construir outros modos e você saber o que você está fazendo e aonde você está. Esse método aqui requer um pouco de estudo, assim, a ideia é que você estude, que você pratique, porque isso vai fazer com que você entenda perfeitamente o que é a coisa, sabe? Depois de um tempo vai ficar automático. Bom, faltou um modo. O modo lócrio, que é o sétimo modo, que ele não é nem maior e nem menor. Ele é um modo diminuto. Por que diminuto? Porque ele tem uma quinta diminuta. Porque ele perde aquela estrutura. Ele é um acorde já... o acorde do primeiro grau dele é difícil de fazer de tônica, né? Ele tem essa quinta diminuta do Si pro Fá, né? Que dá uma dificuldade aí pra fazer esse acorde de tônica, fazer uma música no modo lócrio. É muito difícil. Porque é difícil você fazer isso aqui virar uma tônica. Enfim, o modo diminuto, ele é todo menor e a quinta diminuta. Ele é basicamente isso e a quarta é justo. Basicamente isso, ele é todo menor. Ele tem uma segunda menor, o modo lócrio, né? Ele tem uma segunda menor, uma terça menor, uma quarta justa, uma quinta diminuta, uma sexta menor, uma sétima menor e uma oitava justa, né? Então ele é todo menor e a quarta é justo. Fácil. Então a partir do Si, que é o que gera o modo lócrio nas teclas brancas, que é o sétimo modo, você já sabe qual é o intervalo. Se eu te falo Si, Fá, qual é o intervalo? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, quinta. Eu sei que a partir do Si, qualquer tecla sem sustenido ou bemol, ou é menor, ou a quinta diminuta, ou a quarta é justa. É uma quinta diminuta. Eu sei que é a quinta diminuta do modo lócrio. Do Si pro Lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, sétima menor. Eu sei que no modo lócrio tem a sétima menor, beleza? Bom, agora a gente sabe todos os intervalos de tecla branca. A gente sabe como identificar todos os intervalos de tecla branca. Claro que não é tipo, você viu agora e você já consegue identificar 100%. Você tem que praticar. Como praticar isso? Primeiro foca no jônio e no eólio, que é o modo a partir do Dó e a partir do Lá. Foca nesses dois primeiro, que são os modos referência, né? Você olha, por exemplo, ou você fica pensando, do Dó pro Sol, aí você conta, aí depois vai ficando automático, é uma quinta justo. É isso aqui, eu sei que é tudo maior ou justo. Aí agora a partir do Lá pro Sol também, você conta, eu sei que é uma sétima menor, porque eu sei que a estrutura da escala menor é tudo menor ou justo e a segunda maior. Então você vai treinando isso. Eu gostava de fazer assim quando eu estava começando. Eu estava andando de carro, de ônibus, alguma coisa assim, olhava uma letra, por exemplo, eu estou olhando aqui na câmera, Canon CA, que são as cifras, né? Dó A, Dó Lá. Eu já sei que é do Dó pro Lá, então eu já penso sexta maior. Bati o olho, sexta maior. Aí você vai andando na rua, você vê duas vezes, você já fala no intervalo da coisa. Por exemplo, que tem aqui AS, Lá, Si, né? Porque o S me lembrou o Si, né? Mas enfim, a letra é B, né? Mas Lá, Si, segunda, Lá, Si, segunda maior. Aí você vai treinando. Depois que você tá craque no jônio e no eólio, você vai fazer os modos característicos. Aí você pega um para fazer, entendeu? Aí fica lembrando os graus característicos, dá sempre uma voltada aqui no material, que eu vou deixar aqui disponibilizado, e lembrando os graus característicos e fazendo esse exercício. E aí você vai estar craque demais em identificar todos os intervalos de tecla branca, muito fácil, e depois vem os sustenidos e os bemóis, que eu vou explicar agora, que é muito fácil também. É muito mais fácil do que você ficar craque nos intervalos de tecla branca, tá?
porque você já sabe os intervalos de tecla branca e isso vai te fazer saber os sustenidos e bemóis. Lembrando aqui que eu estou só falando de intervalos simples, não de intervalo composto. Intervalo composto é uma outra coisa que também é simples, apesar do nome. Intervalo composto é acima de uma oitava, ou seja, tipo, de uma oitava mais um pedaço aqui, tipo, do dó para esse mi, em vez de ser para esse mi, vai ser uma décima em vez de uma terça, enfim, mas depois, no final do vídeo eu vou explicar isso rapidinho. Mas agora os bemóis e sustenidos. Bom, eu sei que do dó pro sol é uma quinta justa, mas como é que eu vou saber do dó bemol, do dó sustenido, de todas essas outras notas, né? Muito simples, vai funcionar igual uma microequaçãozinha super fácil, que é o seguinte: eu vou tirar o sustenido. Por exemplo, eu quero saber do ré pro lá. Não, vamos ao outro intervalo. Do ré pro fá. Uma terça menor, que eu já sei que é uma terça menor do modo dórico. Só que na verdade eu quero saber do ré bemol pro fá. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bemol, vou ignorar ele. Então eu vou pensar do ré pro fá, em vez de pensar do ré bemol pro fá. Eu sei que do ré pro fá é uma terça menor, né? E aí eu vou botar um bemol no ré. O ré é a nota de baixo. Se eu tô botando um bemol na nota de baixo, eu tô aqui, eu botei um bemol na nota de baixo, eu aumentei o intervalo, meio tom. Então, de uma terça menor mais meio tom de distância, fica uma terça maior. Beleza? Então eu sei que do ré bemol pro fá é uma terça maior. Fácil. Do ré pro fá sustenido, mesma coisa. Ignoro o sustenido. Então, do ré pro fá uma terça menor. Coloquei um sustenido, ou seja, aumentei, coloquei um sustenido na nota de cima, na nota mais aguda, né? Do ré pro fá, sustenido. Eu adicionei meio tom, eu aumentei esse intervalo meio tom. Então vira uma terça maior. Isso com qualquer outro intervalo. Do lá bemol pro ré bemol. Eu vou ignorar os dois bemóis. Do lá pro ré. Eu sei que é uma quarta. Lá, si, dó, ré. Uma quarta. Uma quarta justa, eu sei que é uma quarta justa, porque a partir do modo eólio, né, a gente treinou tudo aquilo. Então, se eu colocar dois bemóis em cada uma das duas notas, eu vou pegar as duas notas e vou andar a mesma distância para trás. Então, se eu tenho um intervalo aqui que eu andei igualmente para trás os dois, é o mesmo intervalo. A distância continua a mesma, só está em outro lugar. Então, continua sendo uma quarta justa. Beleza? E isso você vai fazer com qualquer sustenido, qualquer bemol. Você ignora ele e depois adiciona ele. E aí você só tem que ter em mente qual que é o intervalo que vira, né? Você conta, você sabe o número e qual que é o intervalo que vira, né? Porque você sabe que tem a segunda, ela pode ser maior ou menor. Segunda menor é um tom, é um semitom só, ou seja, ela é mais perto do negócio. Você adiciona meio tom, vira uma segunda maior. Você adiciona mais meio tom, vira uma segunda aumentada, que a gente sabe que você vai botar mais meio tom no intervalo que é maior, ele vira aumentado. Terça menor, você tem um tom e meio. Você adiciona meio tom, vira uma terça maior. Você adiciona mais meio tom, vira uma terça aumentada. Você tira meio tom do terça aumentado, vira uma terça menor. E por aí vai. Ou seja, tem essa ordem: maior, menor, aumentado para lá, voltou maior, menor e diminuto para cá, né? E o justo é a mesma coisa. Tem um intervalo justo, botou meio tom, virou aumentado. Justo, tirou meio tom, virou diminuto. Tá bom? Muito simples. Agora, se eu tenho o dó. O dó, eu quero, na verdade, eu tenho mi bemol e quero saber mi bemol para o sol sustenido. Mi, fá, sol, contei 3, uma terça. Só que a gente vai ignorar o sustenido. Se fosse sem sustenido seria uma terça menor, porque a gente já sabe que no frígio a terça é menor, a partir do mi, né? Então eu botei mais meio tom para baixo aqui na nota de baixo, então já virou uma terça maior, e botei mais meio tom na nota de cima, no sol, ou seja, virou uma terça aumentada. Entendeu? Terça menor, botei meio tom para baixo e meio tom para cima, virou uma terça aumentada. Que é a mesma coisa que a quarta justa. Os intervalos meio que se invadem. Só que se eu falasse, em vez de mi bemol para sol sustenido, falasse mi bemol para lá bemol, aí seria uma quarta justa. Mas como eu estou chamando essa nota de sol sustenido, aí é uma terça aumentada, apesar de ter o mesmo som, porque os sustenidos e bemóis eles meio que se invadem. Um dó bemol é a mesma coisa que um si sustenido é a mesma coisa que um dó, né? Tipo, eu pego esse ré, eu adiciono meio tom, ele vai virar um ré sustenido. Se eu pego esse mi e tiro meio tom, ele vai virar um mi bemol, que é a mesma tecla, o mesmo som, a mesma nota. Só que muda a nomenclatura de acordo com o que você está chamando ele. Assim a gente identifica
todos os intervalos de qualquer tecla branca ou preta. Intervalos simples, como eu falei, dentro da mesma oitava. Agora o intervalo composto, o que é isso? Tranquilo também, tranquilíssimo. A gente pega uma oitava, que é do 1, do Dó até o outro Dó, é uma oitava justo. Aí a partir disso, a gente vai adicionar, ou seja, a nona é igual à segunda, só que é a segunda lá de cima, uma oitava acima. E como é que a gente faz para saber? Uma segunda, 9 menos 7. Você sempre tira 7. Eu tenho uma décima. Eu tenho uma décima maior. É 10 menos 7 dá 3. É uma terça maior, só que oitavada. Porque a gente sempre vê décima primeira. Caraca, o que é isso? Décima primeira no acorde. Décima primeira, 13... quer dizer, décima primeira, 11 menos 7, 4. Então é uma quarta, na verdade. Só que é uma quarta lá em cima. Eu tenho um acorde... Isso acontece muito. Um acorde maior, com sétima maior e uma décima primeira aumentada. Isso aqui acontece bastante. O que é essa décima primeira? Que nota é essa? É um Dó maior com sétima maior e décima primeira aumentada. Décima primeira eu já sei que é uma quarta aumentada, né? Porque décima primeira aumentada, você tira 7 e vira uma quarta aumentada. Eu sei que é um Fá sustenido. Eu já sei que do Dó, a quarta aumentada do Dó é um Fá sustenido. Então é basicamente isso. Bom, espero que tenha dado para tirar todas as dúvidas de como identificar um intervalo, porque com o que eu passei nessa aula, realmente dá para você identificar todos os intervalos, dá para você ir atrás disso, só que realmente essa é uma aula para você estudar. Para você pegar o material de apoio, para você estudar, para você praticar. Isso independente de qualquer instrumento, tá? Eu tô no piano porque é mais fácil de ver, é para violão, para saxofone, para piano, para baixo, para música, para músicos, para quem quer entender música, para quem quer evoluir e sair da mesmice da música e entender. Isso é o ponto inicial, tá? E eu quero que você entenda mesmo. Eu quero que você entenda os modos gregos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Pode mandar uma mensagem que eu vou responder todo mundo. E a ideia é que você estude mesmo, tá? É para tirar todas as dúvidas. Se você estudar, se você praticar, eu prometo que você vai entender sempre, você vai bater o olho. Esse foi o caminho que eu fiz e aprimorei para passar para os meus alunos, né? Presencialmente. E você simplesmente bate o olho e você sabe. Hoje, quando eu escuto Fá, Dó, eu já sei que é uma quinta justa, por conta desse método. É uma coisa meio trabalhosa no começo, pode ser meio assustador, mas é isso. Pega o material de apoio, estuda, senta na cadeira e faz, tá? Muito obrigado por ficar até aqui. É a Harmonia Criativa. Tamo junto, é nóis. Fala pessoal, isso aqui é o material de apoio que eu tô deixando no link da aula, tá? Ele tá bem detalhado, eu recomendo fortemente que vocês entrem aqui e dê uma lida boa aqui nisso aqui, estude por aqui também, porque tá muito bem escrito aqui, tá muito bem detalhado. Tem todas as tabelas que eu coloquei no vídeo e um pouco mais, tá bom? E outra perspectiva do mesmo método, né, que eu escrevi aqui, para vocês conseguirem ter um entendimento completo da aula, tá? E vocês não terem mais dúvida na hora de conseguir qualificar o intervalo. Os 3 modos maiores, os 3 modos menores, e tem todas as tabelas da aula aqui também, e também esse tipo de representação que eu não coloquei no vídeo, mas tem aqui no material de apoio, que é uma maneira circular de ver as teclas do piano, sendo essa aqui as teclas brancas e essa as teclas pretas. Então a gente consegue ver perfeitamente aqui a distância entre cada uma das notas, que vai gerar diferentes intervalos entre cada um, né, das notas e dos graus. Essa aqui é a estrutura da escala maior. Todas as teclas brancas do piano estão aqui, vai gerar a escala maior, e essa escala maior vai gerar os modos. Como é que gera os modos? Coloca aqui no lugar do primeiro grau uma outra nota com essa mesma estrutura. Então você pode vir aqui e ver, por exemplo, o modo lídio. Eu coloquei o Fá aqui no primeiro grau, ou seja, eu peguei essa estrela e girei até chegar ao Fá. Então você consegue ver uma segunda maior aqui no segundo grau, Sol, uma terça maior, que está aqui na tabela, e uma quarta aumentada. Olha só a diferença do lídio para o jônio, essa quarta aumentada, que é o grau característico. Que antes o jônio era aqui, o quarto grau, a quarta justa, que é meio tom de diferença da terça maior, para uma quarta aumentada. Então, com esse tipo de visualização, você consegue ver melhor aqui todos os modos. Então dá para perceber que, na verdade, os modos gregos são perspectivas diferentes de uma mesma escala, pontos de vista diferentes, né? Essa é a mesma escala
dessa escala. São as mesmas notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui também, Dó, Ré, Mi, só que o ponto de vista do Fá é o lídio, o ponto de vista do Sol é o mixolídio, o ponto de vista do Lá é o eólio e por aí vai. Então eu recomendo muito que estude por aqui também. Aqui no final do material de apoio tem todos os gráficos e tabelas que eu utilizei para fazer a aula, tá? Aqui até o final, são 3 páginas de tabela, para você ter o acesso mais rápido. Então tá bom? Bons estudos para vocês todos.